nós vamos nos colocar diante da presença do nosso Deus. Ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o que vem para disfarçar. Pode alguém duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Precisamos aprender para estarmos no centro da tua vontade. É o que eu te peço em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus colocou no meu coração
algo para que todos nós pudéssemos refletir. Ontem Deus me mostrou vocês comendo juntos. E Ele levou meus pensamentos lá para o tempo do Êxodo. Quando o povo de Deus, ele era escravo e o povo chorava. Chorava porque vivia de migalhas, chorava porque eles sofriam ali para trabalhar como escravos, né, para o Egito. E aí, o que Deus faz? Deus envia Moisés, que veio com o propósito, o objetivo de salvá-los. E a gente sabe, e já conhecemos, né, a luta que foi ali, né? Porque Faraó não deixava as pessoas serem livres, não importava o que eles falavam, o que eles faziam, vieram as pragas. E foi um processo muito difícil, mas Deus ia libertar aquele povo, porque esse era o plano de Deus. O plano de Deus era que o povo fosse liberto da escravidão e acessasse a terra prometida. Que ele dizia que era a terra que mana leite e mel. E essa terra era uma terra tão incrível que tinha frutos que precisavam de mais de um homem para conseguir carregar seus frutos. Você consegue imaginar? Você já segurou, por exemplo, um cacho de uva nas mãos? Você carrega nas suas mãos um cacho de uva, por exemplo. Agora você imagina frutos imensos que era preciso ali mais de um homem para conseguir carregar uma fruta. Será que essa terra era uma terra boa? Uma terra excelente, né? Ao acessar aquela terra, aquele povo nunca mais ia depender de nada, não ia ser escravo de nada nessa terra, de ninguém. O plano de Deus era esse. E o plano de Deus é perfeito. Você sabe que Deus tem planos nas nossas vidas, né? E o plano de Deus é perfeito. Então, quando eles conseguem sair do Egito, depois de todas as pragas, e eles conseguem ali ser libertos, e eles começam a seguir, eles estavam a poucos dias de distância, aproximadamente 40 dias de distância dessa terra. E aí, o plano de Deus era, agora o povo vai sair de lá, vai peregrinar, né, ali, esses 40 dias, aproximadamente, e vai tomar posse da terra. Não tinha erro. Só que aí, Moisés manda os espias. Quem lembra da história dos espias? Manda aqueles homens para dar uma espiadinha, para ver essa terra de fato que Deus falava que era tão maravilhosa. E então chega a notícia dos espias. E a notícia era a seguinte: tem um gigante, são povo guerreiro de guerra, e a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir lutar. E no meio desses espias existiam dois homens. Vocês se lembram quem? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Só que esses dois homens, eles tinham a visão completamente diferente dos demais. Eles falaram assim, ó, não, pera, tá todo mundo focando aonde? Na luta que vai ter que passar para ter a bênção. Mas eles estavam focando aonde? Na bênção. Gente, peraí, deixa eu explicar. A terra é incrível. É o paraíso.
esses dois homens tiveram a visão de enxergar que o plano de Deus era perfeito. Os demais homens, os demais espias, falaram, esquece. A terra até é boa mesmo. É até maravilhoso mesmo. Mas a gente vai ter que lutar para conseguir. E parece que o problema do homem é sempre esse. Lutar para conseguir. Eu venho conversando com vocês, né? E a gente chega sempre nessas conclusões. Poxa, quando a gente fica no sítio, quando a gente está na fé, a gente fica tão feliz. Por que às vezes o diabo luta para querer afastar vocês, tirar vocês da igreja, desanimar vocês? Porque o homem tem mania de não querer lutar pela bênção de Deus. Poxa, mas Deus já te deu uma bênção, Deus já escreveu para você um plano lindo, uma história linda, e o plano dele é perfeito. Mas você não quer muitas vezes lutar. Aquele povo não queria lutar. Quando os espias contam para o povo, sabe o que acontece? É a hora que o povo lamenta ter saído do Egito. E fala assim, nós deveríamos ter ficado. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha só. Era difícil lutar, não era? Não era. Eles iam ter que lutar, mas eles estavam com Deus. Mas eles estavam escolhendo o difícil deles. O difícil deles era voltar para ser escravo e viver uma vida de escravo. Porque eles iam lutar com a força de Deus, iam vencer, porque era plano de Deus, iam habitar lá e nunca mais iriam passar por aquilo, por guerra, pela escravidão. Mas eles escolheram o difícil de manter, de querer uma vida escrava para sempre, só para não ter o trabalho de lutar por aquilo que Deus tinha reservado para eles. Para pensar. A gente não pode ser assim. A gente não pode ser a pessoa que pensa em voltar para o mundo, que pensa em voltar para a vida antiga, para a escravidão, só porque você não quer lutar pela bênção de Deus. Tudo é difícil nessa vida, escolha o seu difícil. Tem gente que abre mão de lutar com Deus do lado dela, o que é muito mais fácil, porque Deus é a nossa força. Para ela lutar sozinha lá no mundo, ela não consegue. Vai viver escrava para sempre. E olha como as pessoas têm vivido escravas. As pessoas não paravam de reclamar e de murmurar e falar assim, por que é que Deus trouxe a gente nesta terra que a gente vai ter que lutar para conquistar? O que eles esperavam? Eles esperavam que Deus fizesse 100% do que eles tinham que fazer e que eles não fizessem nada. É isso que eles esperavam. E eles não tinham ânimo de levantar as mãos para a batalha, para lutar por aquilo que Deus sonhou que eles tivessem, mas eles iam ter ânimo para usar essas mesmas mãos para trabalhar para quem? Para o diabo, na escravidão. Olha só, a mesma energia que ele ia gastar aqui, que eles não quiseram gastar com Deus, eles iam gastar com quem? Com o diabo. Com a diferença de que aqui eles iam vencer e alcançar a vitória. E lá, e até algum momento em que eles seriam libertos novamente? Não, se eles escolhessem ser escravos. Foi muito duro, porque Deus olhou para aquele povo e falou, não dá. Não dá. Não dá, o povo não quer saber. E aí Moisés pega e fala com Deus, fala assim, Senhor, se o Senhor permite que esse povo volte ou que morra no deserto, as pessoas, todas,
que viram que o milagre que o Senhor fez para libertar eles, vão falar que o Senhor não teve condições de cuidar deles. As pessoas que veem a nuvem do Senhor, tem um versículo que ele justamente fala sobre a nuvem, né? As pessoas que veem a nuvem do Senhor ao longe e sabem que aquela nuvem é o Senhor nos protegendo, essas pessoas pensarão que o Senhor, que o povo não alcançou a terra prometida porque o Senhor não teve condições de dar a terra prometida. E ali Moisés fala, e aí Deus entende, né? Deus pega ali conversando e fala, de fato, é isso. Só que tem uma coisa, esse povo, essas pessoas que estavam até então só murmurando, só reclamando, só com o pensamento de voltar à escravidão, essas pessoas, elas não são dignas de entrar nessa terra prometida. Como então que Deus ia cumprir a promessa dele, mas essas pessoas não são dignas de entrar? O que Deus iria fazer? E aí Deus falou assim, ó, Números 14, versículo 26. Deus fala assim, Números, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro, 14, no verso 26. Todos acharam? Diz assim, e disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? E eu estou pegando isso na versão da Bíblia dos adolescentes, né, da maioria dos adolescentes, mas algumas Bíblias vão falar assim, ó, até quando eu sofrerei, olha Deus falando, até quando ele sofrerá com a ingratidão. Outras Bíblias falam, até quando sofrerei com esta geração? Ele já começa indignado. Até quando eu sofrerei com esta geração? E aí ele continua, né? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixarem contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué. Olha só o que Deus fala. Deus, ele olha, e o povo ficava murmurando e falando, Deus vai nos matar, que agora nós morreremos nesse deserto. Porque o povo afirmava isso. Deus nos tirou de lá para a gente morrer no deserto. Deus fala o quê? Aquilo que vocês falaram, o que vocês falaram, vai acontecer. Olha só. E aí ele fala, né? Ele fala ali, ele dá até uma idade. Ele fala que só Josué e Caleb que entrariam, que eram os dois espias, né? Que entrariam na terra prometida. Esses dois seriam os únicos com mais do que de 20 anos. E aí os demais, né, que entraram, eles tinham menos de 20 anos de idade quando Deus falou isso daqui. Então a matemática é simples. Se eles passaram 40 anos no deserto, porque eles passaram 40. Lembra que eles estavam há quantos dias? 40 dias. Mas eles decidiram não lutar.
por aquilo que Deus tinha reservado para eles, e eles rodaram naquele deserto 40 anos. E aí quando a gente para ver, tipo, por que ele fala que com menos de 20, sinal que essas pessoas nasceram aonde? No deserto. No deserto. Então Deus, ele prometeu aqui que quem tinha menos de 20 anos, quando saíram ali, esses eram o que ia habitar. A nova geração, vamos dizer, a nova geração que ia habitar nessa terra, né? E eu fico pensando, a geração que nasceu no deserto, ela conheceu a escravidão? Não. Ela conheceu os costumes do Egito? Não. Essa geração não queria voltar para um lugar que eles não viveram, né? Tudo é diferente, né? Olha só como é a importância dessa nova geração ser diferente da geração antiga. Olha só, para pensar. Em Deuteronômio 6 diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Era plano de Deus, e sempre foi plano de Deus, não só naquela época, mas é até hoje. É plano de Deus que a gente ensine as próximas gerações. É plano de Deus que a gente ensine as próximas gerações a ser diferente, ó. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Ou seja, existe uma ordenança de Deus que é para que a gente ensine a nova geração. E eu fiquei assim, pensando, sabe? Eu falei, poxa, mas como se ensina, né? Como, voltando agora para o Egito. Vamos voltar para o Egito de novo. Eles eram uma geração que eram filhos dos ingratos. Só que eu acredito que o poder da influência, ele fazia a diferença. Sabe? Eu acredito que aqueles que eram bons que estavam ali, que era a família de Josué, de Caleb, aqueles que tinham outra visão, que estavam ali, eles eram as pessoas que puxavam, sabe? Essa geração, eles eram também filhos daqueles, muitos, né? Muitos dessa geração também eram filhos daqueles que estavam murmurando. E Deus fala assim, os filhos não pagarão. Porque lembra quando existia uma maldição, era uma maldição que ia para o filho, para o neto, era uma maldição de geração. E Deus, ele fala ali que os filhos não pagariam pelos erros dos pais. É nesse contexto, é nessa história que Deus fala que os filhos não pagariam pelos erros dos pais. Então esses filhos, apesar de terem pais ingratos, eles nasceram vendo milagres, no ambiente do milagres. Eles nasceram e sabiam que a nuvem servia para proteger eles. Eles cresciam e viam que a coluna de fogo que Deus colocava lá à noite era para quê? Para guiá-los, para aquecê-los. Então eles sabiam, porque era o quê? Era falado. Era evangelizado, era passado pelas pessoas que estavam ali, querendo fazer a coisa certa. Os poucos que naquele meio queriam fazer a coisa certa, começou a preparar a próxima geração, que seria a geração que ia querer lutar por aquilo que os seus pais não quiseram.
vindo, a nova geração de adolescentes, crescendo, vindo. E Deus me mostrou um filme. Deus me mostrou quantos estiveram sentados aí, aqui, aqui. Quantos que não estiveram dispostos a lutar por aquilo que Deus tinha preparado para eles. E hoje são escravos. E sabe o que eu vejo? Eu vejo uma nova geração subindo. Eu vejo aqui filhos que talvez não estejam acompanhados dos pais. Eu vejo uma nova geração aqui para fazer a diferença. Ou filhos que estão com pais, mas o filho tem mais fé que o pai. O pai tem que aprender com o filho a ter a fé. Eu consigo enxergar. Vocês conseguem enxergar? Eu consigo enxergar a nova geração da igreja primitiva se manifestando, crescendo. Eu consigo enxergar. Porque depois da pandemia, a igreja foi a peneira, né? Ficou que anos da fé. Mas muitos o quê? Se perderam. Muitos desistiram de lutar pelas suas bênçãos. Decidiram de lutar pelos planos que Deus tinha. E a igreja fez isso daqui. Mas nunca foi sobre quantidade. Nunca. Porque Deus não falou para Moisés assim, ó Moisés, eu vou deixar o povo que não merece entrar junto só porque vai ser mais gente. Nunca foi sobre quantidade. Deus nunca olhou números. Deus olha o quê? Coração. Deus estava atento ao que eles tinham dentro do coração. E é interessante que quando Josué vai assumir essa nova geração, porque Josué, ele vai assumir essa nova geração. E é muito interessante que Josué, ele começa ali com Deus, mandando ele ser forte, ser corajoso, seguir, que Deus estaria com ele. E ele acredita nisso, porque ele sempre acredita, mesmo que os olhos dele lá atrás tinham visto os gigantes. Gente, nessa vida a gente tem problemas. E mesmo que você enxergue os problemas, você não pode deixar que os problemas tapem a sua visão sobre aquilo que Deus reservou para você, que é muito maior. E Josué, ele se impõe, né? Porque ele toma posse dessa nova geração, mas lembra que essa nova geração também eram filhos da geração que murmurou. E por mais que ele tentasse ali, ó, evangelizar, passar, o ambiente era forte, mas o ambiente da casa também era. Então, você sabe que reclamar é uma mania feia que se aprende dentro de casa. Você vê o seu pai e sua mãe sendo reclamão, você o quê? A criança não nasce reclamando. Pode ver. A criança não nasce falando, não, isso aí tá feio, vai não sei o quê. Ah, isso aqui eu não gosto, não sei o quê. Ela vai pegando, ela vai vendo os adultos, as atitudes dos adultos, aquilo vai forjando. Nessa nova geração que estava misturada ali, com aqueles que estavam crescendo na fé e aqueles que estavam no ambiente, existiam ali também, começaram a ter os conflitos, e aí Josué já vem e fala. Não precisa abrir agora não, se vocês demoram, aí perde a noção, depois eu coloco. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Aí ele está falando com a nova geração. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais. Olha só, aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio,
que é o Mar Vermelho, né? Era esse rio. Ou os deuses dos amorreus, em cujas casas, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos. É assim que se impõe. E agora eu vou falar com os pais, com os adultos, com aqueles que estão aqui, que são os responsáveis pelas suas famílias. É assim que se impõe. Josué virou para os outros, as outras pessoas, e falou assim: você quer servir os deuses dos seus pais? Você quer servir os deuses dos amorreus que habitam aqui essa terra? O problema é de vocês. Eu e a minha casa, porém, ele falou só ele? É ele quem? Na casa dele. A casa dele. Na minha casa eu não aceitarei que filhos meus voltem a ser escravos. Na minha casa será uma geração de libertos. Não será uma geração de escravos. Josué ensinou. Como ele ensinou? Desse jeito. É desse jeito que ele ensinou. A lição para a gente. A gente precisa se impor. Então, se de um lado eu vejo a nova geração, eu vejo que da geração antiga da igreja primitiva, existem aqui Josués e Calebes, que foram aqueles que permaneceram. Então, da geração antiga, enquanto muitos estão morrendo no deserto do mundo aí, vocês são aqueles que estão aqui, que estão firmes. Só que você precisa impor na sua vida e sobre a sua casa que o Senhor é o Deus da tua vida. Não importa que Josué estava ali próximo a pessoas que só murmuravam. Ele não ia o quê? Murmurar. Não importa que ele estava perto de pessoas que poderiam fazer escolhas erradas e falar assim: eu vou servir, eu vou voltar para o Egito. Ok, pode voltar. Mas quem vai comigo, quem for assumir essa terra, quem for tomar posse dessa terra, vai tomar posse porque acredita em Deus. Acredita nos planos de Deus. E eles venceram. Amém, pessoal? Amém. E quem foi o que tomou posse da terra prometida? A casa de Josué, Caleb e aquela geração, e não todos, mas daquela nova geração, aqueles que escolheram servir ao Senhor. Porque a gente sabe que eles foram e venceram, mas quando a gente vai ler na Bíblia que eles vão tomando posse de cada pedacinho ali, cada cidade, a gente vê Deus lutando por eles, você lembra? Olha como Deus fazia eles lutar. Dá a volta em volta da muralha da cidade, que ela vai despencar. Quer dizer, ninguém foi lá com flechas, entendeu? Que era Deus lutando. Por que você tem medo? Se é Deus quem luta por você. Por que você acha que lutar pelos seus sonhos é difícil? Não é. Porque quem luta do seu lado é quem? Deus. É Deus quem luta do seu lado. Você não deve ter medo de lutar para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Nós estamos diante de uma nova geração. Essa geração está subindo. Eu não sei, eu sei que Jesus está às portas. Eu acho que a minha geração já vai ver Jesus voltar. Eu acho. Mas se não ver, não passa da próxima, eu não tenho dúvida. Se eu não ver, eu sei que a Isabela vai vir. A próxima geração vai acabar vendo Jesus voltar, porque está muito... Eu acho que eu vejo, eu acho que essa minha geração vê.
Mas a gente precisa preparar as próximas gerações. Olha o que Paulo falou para Timóteo, né? Paulo disse a Timóteo que ele tomasse o que ele tinha recebido ali de Paulo e que ele fizesse o mesmo com as outras pessoas ao redor. Olha o que ele fala, ó. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, fale a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Olha só. Você está entendendo? Entendeu que Deus chamou a gente para ser pai de multidão? Essa nova geração é uma geração que a gente tem que crescer e trazer para a fé. Porque no mundo essa geração está dando errado. Não existe. É uma geração que já deu totalmente errado. As pessoas não têm respeito. As pessoas não têm noção da vida. Olha como as pessoas vivem, como elas se vestem, o que elas fazem, o temor que elas não têm. É um matando o outro, um querendo destruir o outro. É esse mundo em que nós estamos. É a nossa geração da fé. Precisa ser aquela que vai crescer. Vocês grandes, que permaneceram, que passaram aí pela pandemia, permaneceram, vocês precisam ser aqueles que vão impor na casa de vocês, para ensinarem os filhos de vocês, porque eles são essa nova geração que está crescendo. Ontem eles eram as criancinhas lá da igreja, hoje eles são aqui adolescentes, se batizando, tomando atitudes e tendo problemas, tendo que vencer lutas. Porque é isso, com o crescimento também vem os problemas para a gente vencer. As crianças, né? Tem ali o pai, às vezes, que luta por ela. Quando o pai está na fé, lógico. Porque quando não está, são crianças sofridas iguais as nossas crianças que são órfãos. E nós somos os pais delas, né, na fé. Mas, olha só. Quando você é criança e você tem um pai na fé, você tem um pai para lutar por você. Mas quando você começa a crescer, é hora de você fazer as suas escolhas. O que eu falei lá na festa da Caroline e da Mirelle? Agora é um momento de responsabilidade. Agora é um momento que vocês vão ter que fazer, né, as escolhas certas, tomar as decisões corretas. Vocês são a nova geração. Vocês são a nova geração. E Deus está levantando vocês para coisa grande. Nós seremos pai de multidões. E isso significa que a gente vai fazer aquilo que Paulo falou aqui para Timóteo. Você vai confiar tudo aquilo que eu te falei, que eu te ensinei. Você vai procurar aí as pessoas para poder evangelizar, para poder falar para essas pessoas, poder o quê? Ensinar também. Olha só a corrente passando de geração em geração, a coisa acontecendo. E vai ter que ser assim na nossa vida. Amém, pessoal? Amém. Vai ter que ser desse jeito. A nova geração da igreja primitiva está aí. Está aí. Vocês, ó, os adolescentes que estão aprendendo, que estão seguindo. Enquanto vocês crescem, começam a aprender a ser de Deus, o diabo começa a lançar situações para vocês desistirem. Mas vocês têm que pensar assim: eu não nasci para ser escravo. E não importa se os pais de vocês escolheram ser escravos. Se os pais de vocês escolheram, meu pai não adianta, escolheu beber, fumar, ser do mundo, não ir para a igreja. É triste, você vai evangelizar ele. Mas você vai entender que você não precisa ser como eles. Você entendeu aqui? Que teve uma escolha? Josué falou: se vocês quiserem seguir os deuses que os pais de vocês seguiram, vocês também têm. Vocês têm o direito da escolha, o livre-arbítrio. Mas ele falou: eu não, porque eu sei. Eu sei o Deus que nos livrou
Eu conheço o plano de Deus para mim que é muito maior. E eu não vou viver uma vida de escravidão se Deus me chamou para a liberdade. Então, a escolha está nas nossas mãos. Que a gente venha escolher fazer a diferença. Amém, pessoal? Amém. E olhando para vocês assim, ó, Deus, em um segundo, me mostrou tudo isso. Que vocês são essa nova geração. Nós vamos vencer. Até Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, aí o nosso trabalho acabou aqui. Aí o nosso trabalho acabou aqui. Aí vai chorar os afastados que tiver sobrevivido. Que vão ficar chorando e tentando evangelizar e falar assim, era verdade o que eles falavam. Mas se você estiver na fé, você não vai ver esse tempo. Você não vai passar por essa tribulação. De ver Jesus levando a igreja e você ficando. Igual muitos que decidiram ser escravos do diabo, que se não tiverem morrido até lá, vão com certeza lá atrás se arrepender e falar, eu nunca deveria ter saído da igreja. Aí esses afastados aqui vão tomar a igreja e dar continuidade. Porque eles vão ver o que é dor, a tristeza de ver que eles poderiam ter subido com a gente e não subiram. Você tem que saber o que você quer. Chega de escravidão. Bora viver na liberdade? Amém. Bora ser a geração eleita, o sacerdócio que Deus fala. Bora ser?